Que a paz de Deus, que excede em todo entendimento, venha guardar o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nos fala aqui o pastor Paulo Novas. Estamos aqui para transmitir a mensagem da palavra de Deus ao seu coração. E nós vamos estar falando sobre visão, vendo com a visão de Deus. E tomamos como base para essa mensagem, para essa palavra, o Evangelho de Mateus, capítulo 28. No versículo 16 ao 20, está escrito assim: Jesus aparece ao seu discípulo na Galiléia. E aos 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 16 ao 20. Vendo com a visão de Deus, ou olhando com a visão de Deus. Quando falamos em visão, nós podemos aí relembrar dos nossos 5 sentidos. Nós somos direcionados pelos 5 sentidos, como o tato, como o cheiro, como a audição, como o paladar e a visão, né? A visão que é um dos sentidos importantíssimos na vida. E a Bíblia diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Os nossos olhos que nos conduzem os nossos passos, a visão. Então é um dos sentidos que Deus nos deu, que é fundamental para nós caminharmos, para nós trabalharmos, para nós agirmos, e nós necessitamos. Por isso que Ele nos deu 2 olhos. Mas quando falamos aqui, olhando ou vendo com a visão de Deus, estamos falando no termos espiritual, vendo as coisas como Deus vê. Aqui Jesus, ele após a sua ressurreição, ele ressuscita. Ele, antes de morrer, já dá ordem para os discípulos, e ele diz para os discípulos, né, para eles ir para o monte da Galiléia. Aos 11 partiram para o monte ali da Galiléia, da região da Galiléia, onde Jesus tinha indicado, designado. Então o que nós aprendemos? Primeiro, para nós enxergar com os olhos de Deus, nós temos que estar sobre a ordem da palavra de Deus. Os discípulos aqui, esses homens, eles eram submissos a Deus. Então ele seguia a ordem do mestre. Muitas pessoas dizem que Jesus é Senhor das suas vidas. Ela diz: Jesus Cristo é meu Senhor. Mas elas não vivem na postura de servo, não vivem na postura de discípulo, de seguidor de Cristo. Só fala de boca, mas elas tomam atitude por si própria. E elas começam a ver as coisas de forma deturpada. E elas começam a sofrer penalidade pela desobediência e por estar fora da proteção divina de Deus. Então esses homens foram obedientes, eles foram. E quando chegou ao lugar que Jesus tinha designado, porque Jesus ele não fala em qualquer lugar não. As pessoas pensam que Deus está em todo lugar. É mentira, isso é engano. Ele não está, por exemplo, dentro de uma boate. O servo de Deus dentro de uma boate, beber, dançar, prostituir, fazer outras coisas mais, e aprender não está ali. Ele não está dentro de um setor de tráfico de droga. Jesus não se faz presente nesse lugar. Não há presença dos anjos de Deus. Ele não está dentro de um estádio de futebol, né? Não está nessas coisas. Ele não está diante de certos tipos de entretenimentos antibíblicos e até ofensivo, que ofende a santidade de Deus. Ele não está nisso. Ele não está presente. Então Jesus disse: olha, parte para o monte da Galiléia, porque ali terei um encontro com vocês. Então aquele lugar é sagrado. Então a manifestação do Senhor é em lugar restrito, onde as pessoas ouvem a voz do Senhor e buscam, e a presença do Senhor se manifesta. E quando chegaram ali, quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Outra lição que nós aprendemos é a dúvida. A dúvida é a falta de confiança. É colocar a palavra de Deus, é colocar o Senhor em xeque-mate. É duvidar. Será? Não existe será no contexto da palavra de Deus. É sim, sim, não, não. Por isso que ele diz: o que passar disso é procedência maligna. Quer ser abençoado? Nunca duvide da palavra de Deus. Nunca duvide
das mensagens do Senhor. Então, vá para a Bíblia falou, pedra é pedra, pau é pau, água é água. Então ele está falando, então é Deus que falou e pronto, acabou, não tem meio termo, meia conversa. Então a palavra de Deus é uma só, ela não é variável, é uma só. E aqui eles duvidaram alguns, e Jesus chegando lhe falou dizendo, é-me dado todo o poder. Então o poder foi dado a Jesus Cristo. Todo o poder não foi dado ao apóstolo Paulo, ao apóstolo Pedro, ao apóstolo João, ao apóstolo Marcos, a Tiago e a outros, aos patriarcas lá do passado, os reis, né? Os reis que era reinado, nós precisamos citar Davi como outros mais reis, os profetas. Todo o poder foi dado ao Senhor Jesus Cristo. Ele tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele tem o poder sobre todas as autoridades, tanto os espirituais como autoridades humanas. Ele tem todo o poder, toda a soberania está no nome dele. Por isso oramos no nome de Jesus. Por isso nós pregamos o evangelho em nome de Jesus Cristo. Por isso profetizamos em nome de Jesus Cristo, porque todo o poder foi dado a ele. Então, olhando, vendo com os olhos de Deus, o Senhor diz, me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, o id é um imperativo, não é condicional. Então, ele é uma ordem, ide, fazei, ou ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o ide é uma ordem. Ide, igreja metodista, presbiteriana, igreja Voz do Evangelho no Brasil, comunidade da fé, comunidade da paz, comunidade do amor, Assembleia de Deus, Deus é amor, só é Deus. Ou seja, independente do nome do ministério, ide, está falando para a igreja. A igreja as pessoas, somos nós. A igreja não resume numa placa dominacional, não resume aí no nome fantasia, que tem um CNPJ que está ali registrado lá na Receita Federal em Brasília. A igreja sou eu, é você, independente se seja pastor, obreiro ou não. Então nós somos a igreja. Então ele diz para a igreja, diz para os apóstolos, os discípulos, ide, portanto, ide, ensinai. Então, o ensino é uma das necessidades que Deus vê na vida dos homens. Ele vê na vida dos necessitados, dos carentes, jogados na sarjeta, nas favelas, nos monturos, né? As pessoas estão no monturo do pecado, da imundícia, nos hospitais, os necessitados de ouvir do evangelho, da palavra de Deus, estão nos presídios, as necessitadas que estão dentro dos seus carros luxuosos, dentro dos seus apartamentos, nos seus condomínios fechados, bem trancado para evitar roubos, furto, os necessitados que estão nas ruas. Então todos têm necessidade. Então ide, ensinai. Ensinai o quê? Filosofias? Ensinai a matemática, o português? Não, ensinai a palavra de Deus. Ensinai a Bíblia, expor a Bíblia. Visão de Deus. Jesus tinha a visão e ele tem, e ele passou essa visão aos apóstolos. Jesus não diz assim, vocês vão ver com os olhos de Deus, para ter bons carros, boas casas, bons apartamentos, dinheiro na poupança, pastor. Ter dinheiro na poupança, lá na poupança tem que ter muito rico. Jesus não ensina esse tipo de evangelho. Ele ensina o evangelho da graça. Graça é o favor de Deus a nós que não merecemos. É o poder regenerador, libertador, curador, sarador, perdoador. É o poder vivificador. É o poder restaurador de Deus em nós. Então Jesus diz, ide, ensinai. Ensinai. Aí ele diz, ensinai todas as nações. Engloba os africanos, os brasileiros, também os índios. Engloba os americanos, os franceses, os portugueses, os alemães. Engloba o chinês, japonês. Engloba todos. Para as nações. Ensinai. Ensinai o quê? Ensinai a palavra dele. O que é a palavra? É a doutrina. A doutrina da salvação, da restauração, do perdão, da comunhão, da restauração, da santificação. A doutrina da unidade, da comunhão entre a família, entre o esposo, a esposa, os filhos. Então, é a comunhão da igreja. Então ele disse, ensinai tudo que eu vos tenho ensinado. É isso que Jesus ensina. Amar, a comunhão do amor, a doutrina do amor. Amai-vos uns aos outros. Orai por aqueles que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoai. Então, são doutrinas, são conjuntos
fundamentado, aqui juntado na Bíblia, desde Gênesis ao Apocalipse, de doutrinas que vai nos beneficiar. Então o Senhor manda os discípulos, dá uma ordem, ide. Essa é a visão de Jesus, a visão do reino. A visão de implantar o reino de Deus no coração dos pecadores. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. A gente desce lá para Isaías capítulo... Está escrito que no capítulo 59, versículo 1 e 2... que os pecados, ele faz barreira entre o homem, entre nós e Deus. Mas está escrito que o sangue de Jesus, em 1 Pedro, ou João, aliás, capítulo 1, versículo 7... Aquele que está na luz, como ele está na luz, tem comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então o sangue dele nos purifica, nos limpa. Então ensinai as pessoas, implantai o reino de Deus no coração das pessoas. É uma necessidade urgente. A maior necessidade da humanidade, eu sei que tem uma necessidade prioritária, como a necessidade da fome, como a necessidade da justiça, como a necessidade aí da restauração das famílias, dos lares, das crianças. São necessidades importantíssimas, mas entre a escala de valor, a maior dos seres humanos é a necessidade da presença de Deus. É a necessidade da presença do Espírito Santo na vida das pessoas. Então o Senhor diz, ide, ensinai todas as nações. Aí em sequência diz, batizando-as. O batizado significa testemunho. Aquele que aceita Cristo, aceita o Evangelho, que passa pelo processo da conversão, do arrependimento, ele se prepara e desce as águas do batismo. Então é um testemunho de uma nova criatura, porque o batismo significa sepultamento. Desceu as águas, sepultou-se o velho homem, renasceu-se para Deus, renasceu-se para a sociedade como uma nova criatura em Cristo. E as pessoas olham e dizem, você não é mais o mesmo, você é diferente. Você tem o semblante da graça, da presença de Deus. Porque Cristo está na pessoa. O Espírito de Deus está na pessoa. Então, a visão de Deus. Essa é a visão que o Senhor passou para os discípulos. É a visão que o Senhor deu para Paulo no caminho de Damasco. Está escrito em Atos. Saulo foi até a cidade de Damasco, de Jerusalém a Damasco, levando carta, documento das suas autoridades superiores para perseguir a igreja de Cristo, como ele consistiu na morte de Estevão. Agora ele quer dar continuidade a esse trabalho. Ele queria eliminar, para ele era uma praga o cristianismo. Para ele, essa seita de Nazareno era uma ofensiva aos conceitos judaicos, aos outros conceitos religiosos. Então ele tinha que dar um cabo naquele povo. E no caminho da estrada de Damasco, o Senhor Jesus aparece numa visão. Paulo cai do cavalo, ele vê a visão e Jesus diz, Saulo, Saulo. É Saulo que cai, depois transforma em pequeno Paulo. Porque tu me persegue. Ele diz, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Então naquele ato, daquela visão, daquele contato da glória de Deus, esse homem chamado Saulo de Tarso, ele tem uma conversão da alma. Ele se converte, ele entende, desvenda a cegueira espiritual do seu entendimento e ele passa a ser um discípulo, seguidor de Cristo. Ele entra em Damasco e o Senhor diz em visão para ele, lá tem o meu servo, o profeta Ananias, e você vai à rua direita tal, e ele vai ter um encontro contigo. E Ananias chega, põe as mãos sobre Paulo, ele ficou cego, e restaura ele a visão espiritual. Ele começa a enxergar com os olhos de Deus. Ele começa a ver com a visão de Cristo. Está faltando visão de Cristo para a igreja, para nós, nesses dias atuais. Então Paulo, ele desfaz de toda a sua cultura, de toda a formação acadêmica que ele recebeu, de todas as faculdades envolvidas no estudo aos pés de Gamaliel. Eu creio que, sabe, ele buscou outras fontes de conhecimento científico, religioso, social, conhecimentos aí que enriqueceu a sua vida em termos de sabedoria. Agora ele pega todo esse conhecimento que ele tem e faz como histérico para aprender da excelência do conhecimento de Cristo e se torna um dos grandes evangelistas e missionários de todos os tempos. Então, esse homem recebeu a visão, mas primeiro ele precisou ficar cego para o mundo,
A cegueira de Paulo, naquele momento que ele caiu do cavalo, também simboliza isso. Quando o homem tem um encontro com Deus, ele fica cego. Agora inverte, ele fica cego para o pecado, ele fica cego para a iniquidade, para a vaidade, para a luxúria, para os poderios, para as coisas que promove a carne. O homem em si, ele morre para essas coisas, ele renasce, ele começa a ver as coisas de Deus, ele começa a ter visões das coisas de Deus, das obras de Deus. E Paulo se torna um homem usadíssimo. Então Jesus vem e ensina para os apóstolos, para os discípulos, a ensinar. Então nós dissemos, para ensinar tem que ver a necessidade, tem que ter sensibilidade da necessidade. Qual é a necessidade do nosso povo brasileiro? A necessidade do alimento? Sim, tem muitos que precisam do alimento. Necessidade de casa? Sim, tem milhões de brasileiros que não têm casa, aliás. Mas a maior necessidade do Brasil é ter conhecimento da verdade de Deus. A maior necessidade do Brasil não é um conhecimento supérfluo do Evangelho, é um conhecimento de intimidade, que leva as pessoas à conversão, à transformação das suas vidas. Então a maior necessidade do povo brasileiro é conhecer Jesus Cristo. Não um conhecimento supérfluo como a samaritana no Poço de Jacó, no Evangelho de João, capítulo 4. Aquela mulher, quando aproximou, ela descobriu, ela viu Jesus, então ela entendeu que Jesus era judeu. Mas quando Jesus pede água à samaritana, Jesus disse, mulher, dai-me de beber. Evangelho de João capítulo 4. A mulher ficou espantada, admirada, falou assim, como é que pode, sendo tu judeu, pede a mim, samaritana, sendo que o samaritano e o judeu não se dão, não se bicam, não se unem. Jesus quebrou a questão da tradição, ele quebrou aquela barreira de separação. Ele disse, se tu soubesse quem te pede te beber, tu lhe pediria a ele, te daria a água da vida. Jesus está falando dele mesmo. Então ela disse, Senhor, o poço é fundo, não tem com que tirar. És tu maior que o nosso pai Jacó, que deu água aos seus filhos, à sua geração e o seu rebanho? Dá-me dessa água para que eu não venha mais buscá-la. Jesus diz, vai lá e chama teu marido. Então ela conheceu Jesus, simplesmente aquele homem judeu. Quando ele diz, vai e chama teu marido, vem cá, ela respondeu, capítulo 4 de João, versículo 17. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tem marido, porque se tivesse 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. A mulher responde, disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Então ela entendeu que Jesus é judeu, ela viu Jesus é um judeu, agora ela entende que Jesus é o profeta. Então nessa visão de Deus, quantas pessoas veem Jesus Cristo simplesmente como judeu profeta, como somente o profeta? Mas a profundidade da intimidade, Jesus começou pelo um copo d'água, ele estava literalmente com sede, mas o objetivo dele não era só matar a sede do seu físico, era matar a sede da alma da mulher. Ele disse, ela disse, nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém. Onde se deve adorar? Ela queria entrar num debate em questão de adoração, ela queria afirmar, olha, vocês estão contradizendo, porque os nossos pais, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, os reis, nos ensinaram que deve se adorar no monte. Vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe a mulher, Jesus à mulher, mulher, crê que vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem e agora é, tempo presente, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que o Senhor adore, o adore em espírito e verdade. A profundidade, a revelação da palavra, a interpretação, a exegese dessa palavra convenceu a mulher ao ponto dela falar no versículo 25. A mulher disse, ela tinha conhecimento bíblico. Quantas pessoas têm conhecimento da palavra de Deus, têm conhecimento das histórias bíblicas, do nascimento, da ressurreição de Cristo, mas não conhecem Jesus, não vão chegar lá. Diz assim, a mulher disse, versículo 25, eu sei, ou seja, eu tenho conhecimento que o Messias, que se chama o Cristo, que é o ungido de Deus, vem, quando ele vier, no futuro, nos anunciará tudo. Então, até aqui ela conheceu Jesus. Conheceu Jesus como profeta, Jesus como o judeu como profeta, pela revelação. Quantas pessoas conhecem Jesus só até o ponto de ser profeta? Ele é o profeta dos profetas, por causa das revelações, por causa das curas, por causa dos milagres.
Mas Jesus queria trazer a mulher para dentro do reino de Deus. Ele não queria que a mulher simplesmente experimentasse da água da vida e ficasse fora do reino de Deus. Quantas pessoas experimentam da água da vida? A água aqui da vida significa o poder de Deus. Pode ser o poder pela cura, pelo milagre, pode ser o poder aí pelo algo miraculoso que Deus fez, mas a pessoa permanecer fora do reino de Deus. Então Jesus queria trazer ela aliança com Deus, com ele, através dele, ao reino do Pai, para ela herdar a salvação. Aí Jesus disse no versículo 26, Jesus disse, eu sou, aqui a afirmação ele está afirmando, eu sou o Messias que vocês esperam, e eu estou falando contigo. Agora aqui chega no ponto focal que Jesus queria, que ela entendesse que ela estava diante do Deus Criador dos céus e da terra, do Deus Filhos, do Deus, o Messias, o Salvador, aquele que veio para morrer pelos seus pecados, aquele que veio para restaurar a sua vida, para libertá-la da escravidão, para trazer a ela ao reino de Deus. Ele diz, olha mulher, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Nesse meio tempo vieram os discípulos, foi um tempo dela refletir e dela entender que ela estava diante do Messias que ela esperava. Aí os discípulos vieram e viram que ele estava falando com a mulher, diz aqui a Bíblia, versículo 27 do capítulo 4 de João, falando com a mulher, todavia nenhum lhe disse que perguntas ou porque fala com ela. Aí no versículo 28, aqui fala a atitude da mulher, a conversão da mulher. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde ver de um homem que me diz tudo quanto tenho feito. Porventura, não é esse o Cristo? Sabe por que ela foi? Não pela revelação do marido, ou dos 5 maridos, que Jesus disse, tu tivesse 5 maridos, mas pela manifestação, a revelação do próprio Cristo como Messias. É isso que a igreja precisa entender, que nós servimos um Cristo, Jesus Cristo ressurreto, ressuscitado dentre os mortos, que foi ao inferno, ao céu, que pisou na cabeça da serpente chamada Satanás, que tomou a chave da morte do inferno, ressuscitou ao 3º dia, está vivo, e que não deixou órfão, que deixou a Bíblia e enviou o Espírito Santo que habita em nós. Então ele é o Messias. Quando ela ouviu essa palavra, a mente dela abriu de toda a cegueira em relação espiritual. Ela teve a visão da glória de Deus. Ela teve o discernimento. Ela aceitou o Messias. Por isso ela foi e anunciou. E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Quem? Os samaritanos. Vieram ter com ele. Entretanto, seu discípulo rogaram, dizendo, Rabi. Porém ele disse, uma comida tenho... diz, come. Rabi, mestre, come. Jesus disse, porém ele disse... uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos disseram uns aos outros, trouxeram porventura alguém de comer? Jesus lhe disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. O discípulo estava preocupado, mestre, como se eu está com fome? Ele disse, não, o que Jesus está dizendo? Não, primeiro eu tenho que realizar a obra de Deus. Essas almas precisam ser ministradas, essas pessoas precisam ser curadas, ser libertas. Elas vieram ao meu encontro, eu não posso deixar de passar essa oportunidade. É a única oportunidade que elas têm em contato comigo, então tenho que transmitir o que o Pai me ordenou. Quantos de nós perdemos a oportunidade de transmitir às pessoas o que Deus ordenou através do Espírito Santo? E aquelas pessoas creram e converteram, não somente agora pelo fato do testemunho da mulher, mas por estar vendo o Messias e por estar recebendo a palavra do Senhor. Então, nessa palavra aqui de Mateus, Jesus diz, ide fazer discípulos. Então as pessoas vêm para a igreja, elas se convertem, aceitam Cristo no movimento gospel, lá no estádio, lá no clube, ou lá na igreja, ou lá no ginásio, na rua, num culto, numa casa, ou pessoalmente, elas aceitam Cristo. Agora entra outro processo, visão do reino. Jesus orienta a visão, como funciona o reino, como as pessoas vão se alicerçar, fundamentar, edificar na rocha, na palavra de Deus. Está escrito no versículo 20, ensinando-a a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Então Jesus, ele orienta os discípulos, vocês vão ganhar as almas para o reino do meu Pai. Depois elas vão ser preparadas, descer ao batismo. Aí depois, em sequência, vem o discipulado. Falta a visão do discipulado dentro dos ministérios. Tem muitas visões das campanhas
que são feitos dentro dos ministérios, não é nada errado nisso. E as pessoas recebem cura, recebem libertação, levantam as mãos. Mas quando parte para o princípio do discipulado, as pessoas elas crescem, elas são formadas de qualquer jeito. E elas ficam para lá e para cá, de um ministério para o outro. Por quê? Muitas dessas pessoas, cada pessoa é diferente. Elas não recebem uma instrução ou um alimento adequado, uma firmeza, enraizar em Cristo. O inimigo vem e lança, sabe o quê? Ele lança a semente do joio. E as pessoas ficam confusas. Agora, onde está o erro? O erro está como preparar essas pessoas. Na omissão de não preparar essas pessoas, de não dar discipulado. Então Jesus chamou 12. Desse 12, um se perdeu, que foi Judas. Ele se perdeu. Então a Bíblia diz que Judas era ladrão. E no lugar de Judas acrescentou outro. Depois da morte de Jesus, da ressurreição. Mas os 11 deu fruto. Então foi 99% o ministério do fruto do discípulo que deu. E Jesus, os 11 ficaram firmes. Sem contar os demais discípulos ao redor de Cristo. E esses homens produziram. Agora Jesus instrui. Então falta os pastores, nós como os pastores, instruir as nossas lideranças, né? Instruir a igreja, o corpo de Cristo, a ler a palavra, meditar, discipular, preparar, capacitar. Não é uma instrução de uma noite para o dia. Existe um evangelho instantâneo, um corre-corre, e as pessoas ficam se debatendo. Então leva tempo. Então a semente é plantada, ela não nasce de um dia para o outro. Cada semente de cada espécie, ela tem um tempo determinado que Deus determinou. O arroz, o feijão, o soja, o milho e outros cereais. É plantada e ela leva um tempo para morrer, para germinar e o caule nascer e crescer. Então tem todo um processo. Nicodemos, João capítulo 3, Jesus disse, importa Nicodemos nascer de novo. Ele nasceu para o reino de Deus já na sua velhice, mas ele recebeu uma instrução. Ele recebeu um preparativo. Ele desceu o batismo, mas ele recebeu um ensinamento, um acompanhamento. É o que falta. Então nós temos que estar vendo com a visão de Deus. E finalizando essa palavra, qual é a maior necessidade da igreja? Por que a igreja está enfraquecida? Falta discipulado. Quando falamos em discipulado, não é somente pegar a Bíblia ou bons livros, né? É bons métodos de discipulado. Começa pelo discipulado da oração. A oração também é discipulado. Jesus ensinou o discipulado de uma forma completa. Na escola tem o português, mas tem o inglês. Na escola, no currículo, lá tem também a matemática, mas tem a ciência, tem a geografia. As pessoas aprendem a se locomover, aprendem a ler mapa, aprendem a viajar. Tem a ciência para aprender a se mover e melhorar a sua vida. Tem o português, aprender a falar bem, o português adequado. Então, o discipulado precisa ser completo. Tem que ter a oração, tem que ensinar as pessoas a jejuar, consagrar, tem que ensinar as pessoas a lidar com situações, porque cada um de nós lidamos com situações, não tem como fugir do vento, o vento continua soprando, a luta continua vindo. Então, por que tem muitos crentes enfraquecidos? Porque falta a visão de águia, falta a visão amplificada, a visão panorâmica, né? A visão. Então a visão hoje é voltada mais nas coisas de construção materiais, de coisas supérfluas, passageiras. E aquela visão de construir o caráter das pessoas, delas estar fortalecida para elas poderem enfrentar o vento, as tempestades, as tentações, o desafio que o diabo vai lançar. Então na igreja as pessoas vão e congregam. O pastor está na igreja, estou na igreja. Mas na casa a pessoa está sozinha, mas Jesus está na casa. Então ela tem que ter entendimento que Jesus está lá. Vê um problema, então ela vai partir para o princípio da Bíblia. Vai para a oração, vai buscar o Senhor, vai jejuar, vai consagrar. Se o problema é na sua condição de suporte, não tem condição dela suportar e passar por ele, aí entra a questão do pastor ajudar. Mas ela está instruída, pelo menos ela vai tentar. Então falta a visão, vendo com a visão de Deus. Os apóstolos viu com a visão de Deus, Paulo viu com a visão de Deus, de Cristo. E nós, nessa geração, temos agido com a visão de Deus ou nós temos andado segundo a visão dos nossos olhos carnais e a visão do nosso entendimento limitado e humano? Então é importante entendermos. Uma igreja forte nesse país, nós temos orado, Deus levanta uma igreja evangelística, levanta uma igreja missionária. Então a visão da igreja brasileira, principalmente as igrejas que têm mais recursos de ensino, recursos naturais, recursos financeiros, às vezes investe poucos em missões. O que é investir em missões?
Missões é levar o evangelho aos não alcançados. Quantas pessoas não alcançadas nesse país? Não pode levar o evangelho dentro das escolas? Sim, é uma visão missionária. Não pode levar nas instituições? Nós temos um trabalho aqui em Londrina, numa instituição secular. Levamos o evangelho e tem frutos. Vamos lá numa sexta-feira, pregamos 1h30, louvamos, contamos testemunho, ou doutrinamos as pessoas, ensinamos, e muitas pessoas têm voltado para Cristo, outros têm se convertido, têm firmado. Então não pode levar os evangelhos num lugar onde tem só o velhinho, tem só criança, ou no hospital, num presídio, numa praça pública. Não podemos levar o evangelho aí dentro do setor de trabalho, comercial, privado, dentro do setor da polícia, né? Levar o evangelho no exército, na marinha, na aeronáutica. Ou seja, o campo é vasto, fazer missões. Então levar o evangelho. Agora só o pastor vai fazer missões? É questão de visão de Deus ou visão humana limitada. Só o missionário vai fazer missões? O missionário, já chama missionário, porque ele foi comissionado à missão, foi preparado intelectualmente, foi preparado teologicamente, foi preparado para ser missionário. Agora é um trabalho específico, mas a missão não é só do missionário preparado na teologia, não é só do missionário chamado com o dom do missionário. A missão é para toda a igreja, como o louvor. O louvor não é só para o cantor que preparou, que sabe tocar o violão, a guitarra, a bateria, o que canta bonito. Não, é para toda a igreja louvar. Até para aquele que não tem voz, não louva com a boca, é mudo, mas louva com as mãos, louva com o coração, é louvar. Missão é para todos fazer. Ganha alma, ovelha gera ovelha. Não é só o pastor gerar ovelha. Agora o que falta? São ovelhas que estão com um problema de esterilidade espiritual, precisa ser curada a esterilidade. Então nós precisamos orar e também instruir e pedir a cura e que essas pessoas tenham o útero, no sentido espiritual, fértil, para produzir, né, gerar ovelhas, gerar cristão. Cristão gera cristão. Ovelha gera ovelha. Então o crente tem que gerar crente, ganhar no trabalho, ganhar na família, ganhar na sociedade, visão de Deus, ganhar as almas, trazer as almas. Agora fica esse modismo, essa coisa toda de campanha e outras coisas mais, entretenimento dentro das igrejas, e as almas que estão aí fora, perdidas. E aí, o que nós fazemos? Nós aqui pregamos nas praças e nós vemos a necessidade. Pregamos nos bairros, pregamos de carro em casa. Esse dia nós fizemos um trabalho num distrito aqui, próximo de Londrina, outra cidade. Como há necessidade tão grande das pessoas. As pessoas precisam de Jesus. Agora elas estão de olho, sabem quem é na igreja. Agora a igreja fica fechada, né? O evangelho restrito, 4 paredes. Então, o ID é ir fora das 4 paredes. É levar o evangelho. Igreja é mover fora, é para fora, não é ficar dentro, é para fora. Os pastores têm que orientar as igrejas. Agora tem que capacitar, né? Tem que dar oportunidade, tem que acompanhar, tem que doutrinar, direcionar, porque o campo aí fora é um campo de batalha travado. Se na igreja tem batalha, aí fora também tem. Então é travado, que é o campo do inimigo. Agora o Senhor diz: eis que vos dei poder para pisar escorpião, serpente, né? Se beber alguma coisa mortífera, não está falando que a pessoa tem que beber veneno, não é isso. Se beber por o inimigo vem e dá uma coisa mortífera, a pessoa não sabe, bebe, não vai fazer mal, porque não vai ter nenhum efeito, porque ela está cheia da graça do Espírito Santo. Vendo com a visão de Deus. Que o Senhor te abençoe, nos abençoe, e que nós possamos levar essa mensagem aos que não foram alcançados, em nome de Jesus. Amém.